Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma mulher que eu particularmente amo e odeio ao mesmo tempo. Vou explicar o porquê disso. Bom, hoje nós vamos falar sobre Clarice Lispector, quem foi essa mulher e por que a gente vai parar um dia das nossas vidas para falar sobre essa representante feminina da literatura brasileira. Bom, primeiramente, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 9 de dezembro de 1977. Porém, quando ela tinha pouco menos, aproximadamente 2 meses, acho que um pouco mais, mas a apostila diz que ela tinha 2 meses. Cerca de 2 meses, os pais dela vieram fugidos para o Brasil. Por quê? O que estava acontecendo nesse período? Estava acontecendo a Guerra Civil, né, a Primeira Guerra Civil, e os pais da Clarice, por serem judeus, eles estavam ali na mira, então eles precisavam fugir para algum lugar. E aí, nesse vai e vem, nessa coisa toda, eles fugiram para o Brasil, onde moraram em vários lugares do Brasil. A família dela chegou inicialmente em Maceió, onde viveu por um tempo. E como foi o nascimento da Clarice Lispector? Isso não está aqui na apostila. Bom, a mãe dela tinha uma doença que na época não tinha cura, que era a sífilis. E aí, a mãe dela já era bem adoentada. E aí, a mãe dela era muito devota da religião e girava e acreditava numa crença de que se ela tivesse mais um filho, ela se curaria dessa doença. Então, ela vai e engravida de Clarice Lispector, na expectativa de que com o nascimento da Clarice, a doença seria eliminada e ela se curaria. Porém, não é isso que acontece. Clarice Lispector nasce e pouco tempo depois sua mãe morre, ainda da mesma doença, ainda de sífilis. E aí, Clarice, ela cresce ouvindo essa história, então ela cresce se sentindo meio que responsável pela frustração e ao mesmo tempo pela morte da mãe, como se ela não fosse desejada. Tanto que ela fala, eu não fui criada, eu só nasci. É como se ela tivesse nascido ela já tivesse vindo para o mundo com uma obrigação a cumprir e falhou na primeira, porque não curou. Então ela sentia essa frustração já. E essa frustração, essa negatividade, esse pessimismo, esse caráter bem introspectivo e reflexivo da Clarice, ele aparece em toda a sua carreira, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida. Só que Clarice, ela é muito talentosa e ela aprende a escrever. Assim que ela aprende a ler e a escrever, ela já começa a produzir seus contos. Ela escreveu livros em prosa, mas ficou muito conhecida especialmente por seus contos. E aí, Clarice começou a escrever logo que aprendeu a ler. Ela estudou no ginásio pernambucano, né? De 1932 a 1934. Ela falava vários idiomas, inclusive o francês e o inglês. E dominava o português. Ela foi criada na língua portuguesa, né? Brasileira e tal. A mãe dela morreu dia 21 de setembro de 1930, quando Clarice tinha apenas 9 anos. Então, fez muita falta, né, essa mãe na vida dessa garota. Quando Clarice tinha 15 anos, o pai dela se resolveu mudar para o Rio de Janeiro. E aí, eles vieram. E aí, o pai a irmã da Clarice conseguiu emprego de imediato. O pai dela teve umas dificuldades ali para achar emprego e tal, então a família passou por uma fase um pouco difícil. E aí, em 1939, ela foi aceita na faculdade de Direito, na universidade. E aí começou a estudar. Só que ela se viu frustrada com as teorias. Ela não gostava muito daquilo que ela estava estudando. Então, ela descobriu um escape, a literatura. Então, assim, para fugir das frustrações do curso, é muito comum a gente ter expectativa de um curso e quando entra na faculdade desinteressa porque não é exatamente aquilo que a gente imaginava, o que a gente queria, e aí a gente troca de curso, vai fazer outra coisa. A Clarice, ela viu uma válvula de escape, assim, na literatura. Estudava muito, até hoje, estuda em direito muita língua portuguesa. Então, a gramática, essas coisas, as regras gramaticais, os gêneros textuais. Então, a Clarice viu no curso um escape, que era a literatura. E aí ela se interessou pela escrita.
Pela escrita profissional, não só a escrita, tipo assim, vou escrever porque eu gosto, eu vou escrever porque eu quero trabalhar com isso. Só que a gente tá falando de um século, de um momento em que a mulher ainda não tem tanta voz assim. Ela precisa lutar por essa voz. Então, para Clarice ter chegado onde ela chegou, você pode ter certeza que é porque ela era dona de um talento extraordinário e de uma resistência inquestionável, certo? Então, dia 25 de maio de 1940, quando ela só tinha 19 anos, ela publicou seu primeiro conto, que se chama Triunfo, na revista Pan. Então, ela conseguiu um espaço na mídia para publicar sua primeira obra, o primeiro conto. Esse conto se tornou conhecido, Clarice ganhou vários adeptos, vários observadores passaram a olhar para essa jovem com um olhar tipo assim, essa menina é promissora, ela tem talento, e começaram a apostar nela. 3 anos depois, ela passou por uma... O pai dela precisou passar por uma cirurgia simples de retirada do biliar, da vesícula biliar, e aí o pai dela morre com complicações na vesícula. Então Clarice se vê amargurada de novo, porque perde uma referência importante da vida dela, e mesmo assim ela continua firme na luta, escrevendo os textos dela. No mesmo ano, ainda em 1940, Clarice ela chama a atenção de Lorival Fontes, que é o chefe do departamento de imprensa na Agência Nacional, que é um homem muito importante e o grande amor da vida dela. Só que é um amor que ele não é correspondido. Por quê? Porque o Lorival, o Lúcio, ele era homossexual. Então ele não correspondia aos sentimentos de Clarice. Então ela se vê pela primeira vez frustrada com um amor platônico. Um tempo depois, 3 anos depois, a Clarice se forma e aí ela casa com um colega de trabalho dela. O nome dele era Mauri Gurgel Valente, que vai se tornar depois, no futuro, o pai dos 2 filhos de Clarice. O marido dela, ele foi aprovado no concurso de admissão na carreira diplomática, então ele se torna um diplomata e aí ele vai viajar por vários países representando o Brasil. Nessas viagens, em várias delas, em muitas delas, ele precisa permanecer por longos períodos, tanto que Clarice chegou a morar em alguns países fora do Brasil e teve seus 2 filhos. Um deles era muito inteligente na adolescência e tal, ou na infância e tal. Só que à medida que ele foi crescendo na adolescência, ele foi se mostrando um comportamento muito desatento e muito agitado, agressivo, nervoso. Aí ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Clarice se culpa novamente. Ela se acha assim, é porque eu não sou uma boa mãe, por isso que o meu filho tem essa doença. A culpa é toda minha. E aí ela se amargura novamente. A mesma amargura que ela sentiu lá na infância dela, lá atrás, ela volta e sente quando recebe o diagnóstico do filho, que, óbvio, gerou uma frustração em toda a família. Mas mesmo assim, Clarice permanece casada, aí ela passa a viajar menos e dedica-se mais a ficar com o filho. E aí ela tem um segundo filho, esqueci o nome dele, cadê o nome do filho dela? O primeiro filho dela chama Pedro, que nasce na Suíça. E depois ela teve seus filhos mais... Esqueci o nome do filho dela, gente. O segundo filho de Clarice chama Paulo. Isso. E aí Paulo nasce com... Depois de um tempo, depois que o Paulo nasce, a Clarice, ela assina como escritora. Aí ela vem para o Brasil, porque ela sempre deixou claro que sentia muita falta do Brasil. Então ela vem morar no Brasil com os filhos, porque acredita que no país é o melhor para a criação dos seus filhos. Então ela é aquela mãe que se dedica aos filhos e tá sozinha em casa porque o marido tá viajando sempre. E aí nesse aspecto de solidão ela percebe que não é feliz casada. E opta pelo divórcio. Decide viver sozinha com seus filhos. Então ela vai fazer suas obras, ela vai escrever seus livros, ela consegue um emprego numa coluna, então numa revista, onde ela publica semanalmente os seus textos. Então ela trabalha, ela é uma mulher moderna. É uma mulher que muito além do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Por isso ela pertence a um movimento modernista, né? E aí um tempinho depois que ela se separa, ela tá num quarto de hotel e ela provoca um incêndio. Ela fumava muito, 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 muito. E aí ela provoca um incêndio. Ao adormecer,
com um cigarro na mão. E esse incêndio levanta vários murmurinhos, porque muitas pessoas acreditam que esse incêndio era uma tentativa de suicídio, já que ela estava sozinha no quarto. Outras pessoas acham que não, que realmente foi um incêndio acidental. E a Clarice nunca diz se é acidental ou se é um incêndio provocado, proposital. E esse nunca dizer é uma característica bem clássica da Clarice Lispector. Ela não era uma mulher que se abria para outras mulheres. Ela não era uma mulher que desabafava na mídia ou que contava sobre os seus sentimentos para as pessoas. Ela era totalmente fechada. Ela era até rude, sabe? Assim, quando os repórteres faziam perguntas, questionavam coisas sobre a vida pessoal dela, ela não respondia. Ela falava assim, se quiser me conhecer, basta ler as minhas obras. Ponto final. Aí tem uma entrevista dela que eu até tenho, se nós estivéssemos na aula online, na aula presencial, eu levaria essa entrevista para vocês assistirem, em que, falando sobre o romance dela, A Hora da Estrela, numa entrevista, o entrevistador pergunta assim, no trecho tal, quando você diz isso, o que você